Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição do dia 23 de novembro do ano de 2025, lição de número 8 do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Meu amigo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário, porque assim fazendo, você vai estar apoiando esse projeto, vai estar abençoando sua vida e vai estar abençoando a sua classe. Nesse trimestre, nós temos o objetivo de alcançar 500 inscritos em nosso canal. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo, do grupo da sua igreja e com algum professor da escola bíblica. Fique comigo nessa aula até o final e você será enriquecido. Vem comigo! Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Meu amigo, você sabia que há uma guerra que não se vê nos gestos, nem nas palavras, mas se trava dentro do nosso coração? É a batalha do equilíbrio interior, onde as emoções tentam dominar o que a fé precisa conduzir. Deus nos fez racionais, mas também nos fez sensíveis. Por isso, sentir emoções não é fraqueza, é parte da imagem divina dentro de nós. A diferença é que no Éden, o pecado desorganizou a alma. O que era harmonia virou conflito, o que era equilíbrio virou oscilação. Hoje vivemos uma geração emocionalmente saturada e espiritualmente esgotada. Uma geração que sente muito, mas discerne pouco. E é por isso que o Espírito Santo nos chama a voltar ao controle interior e a paz que excede todo entendimento, como nos ensina Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 7. A fé não anulam as emoções, mas ela as redime. Por isso, o Evangelho, ele não nos transforma em pedras, mas em corações equilibrados. Aprender a lidar com sentimentos é tão espiritual quanto orar, jejuar ou pregar. Por isso, nesta lição, veremos que o homem é um ser afetivo por natureza, que as emoções podem ser uma bênção ou então uma armadilha, e que o segredo do equilíbrio interior está em submeter os sentimentos ao governo de Cristo. Por isso, o crente maduro não é o que sente menos, é o que sente sem se perder naquilo que sente. Texto áureo da nossa lição está em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Meus irmãos, não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, a leitura da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo a sua aula se torne uma aula mais bíblica. Não abra mão da leitura bíblica diária. Leitura bíblica em classe da nossa lição
está em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 7, Mateus, capítulo 9, ao versículo 36, Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo de número 35 e o versículo de número 36. No meu professor, a nossa lição de número 8, ela tem um tema central: emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. E ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição diz: o homem, um ser afetivo. Esse primeiro tópico, ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, propósitos do estudo. Segundo, afetividade, emoções e sentimentos. Terceiro, principais afetos. Segundo tópico da nossa lição, que diz emoções, experiências e controle. Esse tópico de número 2, ele tem 3 subpontos. Primeiro, reação e decisão. Segundo, emoções e pecado. Terceiro, o aspecto positivo das emoções. Terceiro tópico da nossa lição: sentimentos guardados por Deus. Esse terceiro tópico, ele é dividido em 2 subpontos. Primeiro, a falsa autonomia humana. Segundo, obediência, humildade e oração. Primeiro tópico da nossa lição, que diz: o homem, um ser afetivo. Você sabia que o homem não é apenas um ser pensante, mas ele é um ser que sente. Deus não criou uma máquina lógica. Deus criou uma alma vivente. E é por isso que dentro dessa alma há um universo de afetos, emoções e sensibilidades que refletem o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus ama o que ira, o que se compadece e aquele que se alegra. Ou seja, as emoções não nasceram do pecado. As emoções nasceram de Deus. O que o pecado fez foi distorcer o equilíbrio entre sentir e decidir. Antes da queda, Adão e Eva viviam em harmonia emocional. Não havia medo, culpa ou vergonha, mas depois do pecado, o homem se escondeu e a emoção passou a dominar a razão. E o que você precisa entender e esclarecer para a sua classe é que as emoções, elas não são inimigas da fé. A espiritualidade saudável não deve suprimir os sentimentos, mas deve santificá-los. Emoções não são más, mas são as decisões guiadas por emoções que não são tratadas. Por isso, as emoções não são reações momentâneas, mas um impulso rápido do coração. Já os sentimentos são emoções prolongadas, cultivadas pela memória e pelos pensamentos. A emoção é o vento, o sentimento é o clima. A emoção passa, mas o sentimento, ele é permanente. E é por isso que precisamos filtrar o que sentimos antes de transformar em decisões. Isso é interessante você esclarecer para a classe que amor, raiva, medo, alegria, tristeza, esperança, todos são parte do desígnio divino, mas cada um deles, sem o Espírito Santo, pode se tornar uma arma contra nós mesmos. O amor sem sabedoria vira apego. A raiva sem domínio vira destruição. E o medo sem fé vira prisão. O salmista, no Salmo 42 e o verso 5, ele diz: por que estais abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele não negava o sentimento, mas ele controlava sobre a autoridade da fé. Meu amigo, meu aluno, meu professor, o homem é um ser afetivo, mas o Espírito Santo é quem deve ter a última palavra sobre aquilo que nós
sentimos. A maturidade espiritual começa quando o coração aprende a ouvir o céu antes de agir aqui na terra. Segundo tópico da nossa lição: emoções, experiências e controle. Você sabia que as emoções fazem parte da criação divina? Então, o desafio do crente não é deixar de senti-las, mas aprender a como lidar com elas. Provérbios capítulo 16 e o verso de número 32, o proverbista diz: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Isso mostra que o verdadeiro domínio não é sobre os outros, o verdadeiro domínio é sobre si mesmo. É interessante você saber e passar para a classe que emoção é uma reação, a decisão é uma escolha. Quem vive de reação se torna refém dos seus próprios impulsos. Quem vive de decisão governa os seus próprios sentimentos. Jesus, ele também sentiu. Ele chorou, se indignou e se compadeceu, mas nunca reagiu fora do propósito do Pai. No momento da traição, ao invés de Jesus bater em Judas, brigar com Judas, abrir mão de Judas, Jesus beijou no rosto de Judas e chamou Judas de meu amigo. Como diz Augusto Cury, Jesus não tinha medo de ser traído. Jesus tinha medo de perder um amigo. Por isso, as emoções de Cristo eram puras, porque ele era obediente. Emoções sem propósito é tempestade. Emoções com propósito é poder na vida de quem controla suas emoções. Uma pergunta a se fazer para a classe, para deixar a sua aula dinâmica: emoções é pecado? Não. Pecado não é sentir. Pecado é agir fora da vontade de Deus por causa daquilo que sentimos. O salmista disse: irai-vos e não pequeis. Ou seja, o problema não é a ira, é o descontrole sobre a ira. O crente maduro não nega emoções. O crente maduro, ele submete suas emoções ao Espírito Santo. E isso não é frieza, isso é equilíbrio. As emoções, quando santificadas e apresentadas ao Espírito Santo, são instrumentos de Deus. O amor move o serviço, compaixão inspira o ministério, alegria fortalece a fé, até a tristeza leva ao arrependimento. Jesus, movido de íntima compaixão, curou, libertou e salvou. Ou seja, emoções podem se tornar canais do poder divino. Emoções é a energia da alma, é quando ela está sob o controle do Espírito. Ela impulsiona o crente a viver o propósito de Deus. Dominar as emoções não é endurecer o coração, mas entregá-la ao controle de quem pode governar melhor do que nós, o Espírito Santo de Deus. Terceiro tópico da nossa lição: sentimentos guardados por Deus. Meu amigo, meu aluno, meu professor, chegamos ao ponto central dessa lição: a batalha do equilíbrio interior. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, Paulo diz: e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Essa paz não é a ausência de emoção, é o governo sobre elas. Ela é a sentinela que vigia os portões do coração, impedindo que o medo entre e que a ansiedade reine dentro de nós. As emoções são o ponto mais vulnerável da alma. É por isso que Satanás, ele não luta para nos destruir por fora, mas ele luta para nos deixar perturbados por dentro. Ele trabalha com sugestões emocionais, insegurança, culpa, rejeição e medo, mas o Espírito Santo trabalha com
convicções, com certeza, com consolo, com confiança e com esperança. O inimigo, ele quer agitar. O Espírito Santo, ele quer acalmar. O diabo grita, Deus sussurra, e só quem tem paz interior consegue discernir a voz certa no meio da tempestade. Por isso, devemos ter o cuidado com que alimenta as nossas emoções. Palavras, músicas, redes ou ambientes. O que você deixa entrar molda o que você sente. Segundo, praticar o descanso espiritual. Isso não é fuga, mas confiança. A alma que descansa em Deus não se descontrola diante de qualquer vento. Terceiro, cultivar a presença de Deus diariamente. A oração, ela é o oxigênio das emoções. Quem ora, respira e o céu o exala em equilíbrio. Terceiro, cultivar a presença de Deus diariamente. A oração é o oxigênio das emoções. Quem ora, respira o céu e exala equilíbrio. E o que você precisa entender e esclarecer para a classe é que a paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo dentro do problema com você. O equilíbrio não é alcançado com técnicas, mas com rendição. É o momento em que a alma aprende a dizer, Senhor, eu sinto, mas o que eu sinto não manda mais em mim. Por isso, meus irmãos, a vitória interior é quando as emoções se ajoelham diante da fé. E o coração encontra descanso no governo de Cristo. Isaías, capítulo 26, e o versículo de número 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Glória a Deus. Essa é a promessa. Mente firme, coração em paz e emoções sob controle. Em conclusão, meus amigos, nessa jornada, nós aprendemos que o homem é um ser afetivo e foi criado para sentir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus abençoe sua vida.